Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais. Estamos aqui na nossa saga de aprender a utilizar essa maravilhosa placa de desenvolvimento que é a Pi Pico 2 e eu estou com a Pi Pico 1. Hoje nós iremos entender um pouco o protocolo I2C. Eu sou o Renato Paiotti, do Instituto Newton Sebraga. E eu sou o Luiz Henrique, do Mocalab. Perfeito, Luiz, perfeito. Ô, Luiz, eu estava acompanhando aqui, estava dando uma leitura nos materiais da Pi Pico, né? E eu vi que tem muita coisa que utiliza o protocolo I2C. E aí eu queria ver contigo se você poderia nos explicar melhor o que é o protocolo I2C e por que ele é tão utilizado. O protocolo I2C é um protocolo que foi desenvolvido pela empresa holandesa Philips, né? Que atualmente é a NXP. É um protocolo serial que é usado para conectar dispositivos, né? Então, foi uma iniciativa de uma padronização de comunicação entre dispositivos. Certo. Então, por isso que é I2C. Deve ter um motivo de ter dois no meio, né? É Integrated Circuit. É IIC. Por isso que tá o I2C. Seriam dois Is e um C, o acrônimo, né? Tá? Então, seria a comunicação entre dois circuitos. Exatamente. Pode ser falado em inglês I2C ou I2C. Perfeito. E como trabalha esse protocolo, esse método de comunicação? Bem, o legal do I2C é que é um barramento em que ele utiliza somente duas linhas. Uma linha para transmitir dados entre tanto o dispositivo master quanto o slave, que a gente vai ver mais tarde, transmite dados, e uma linha de clock. Tá? E ele trabalha de modo serial e de modo síncrono. O que é modo síncrono? Você conhece o modo síncrono e o modo assíncrono? Vamos lá, Luiz. Eu acredito que pelo nome, o síncrono, os dados são sincronizados, tipo por um clock, e o assíncrono, ele não tem essa sincronização, tá certo? Exatamente. Então, se a gente for trabalhar com uma interface serial, tipo RS-232, nós estamos trabalhando com um barramento assíncrono. As coisas acontecem e não tem um sincronismo, né? Já no protocolo I2C, a gente tem tudo sincronizado pela linha de clock. Então, tudo acontece em função do clock. Então, por isso que eles chamam barramento síncrono. Ele é sincronizado com essa linha de clock. Perfeito. Perfeito, já temos uma divisão aí. E você sabe o que é half duplex ou full duplex? Não sei, Luiz. O que seria half duplex e full duplex? Tá, quando a gente tem um canal de transmissão, um barramento de transmissão, por exemplo, serial, eu tenho uma linha, por exemplo, nossa linha de dados, ele só pode passar um dado de cada vez. Esse dado pode ser gerado pelo dispositivo que comanda ou pelo dispositivo que lê. Então, eu não tenho uma linha para TX e uma linha para RX. Eu tenho somente uma linha de transmissão. Então, nessa linha que vai transmitir os dados. Hora de um dispositivo, hora de outro, não simultaneamente. Por isso que chama half duplex. Interessante. E o full duplex, acredito que seja pelas duas linhas. Exatamente, você consegue transmitir dados simultaneamente. Interessante isso. É muito mais rápido o full duplex, acredito eu, do que o half duplex, ou isso não conta? Depende do barramento que você vai estar utilizando, né? Tá. Excelente. Excelente. E a gente trabalha, como eu falei, ele trabalha na arquitetura mestre-escravo. Perfeito. Onde eu tenho um master, que é o mestre, né? O master. Certo. Que ele vai comandar as linhas clock e a linha de clock é a linha de dados. A linha de clock é a linha SCL e a linha de dados é SDA. Tá? Então, perfeito. Quem gera o clock vai ser o master. Né? Então, pela figura, vou mostrar aí que eu coloquei um dispositivo chamado master. Tá? Certo. E o slave zero. Eu puxei dois barramentos, puxei um barramento, né, com duas linhas, uma linha SDA em verde e outra SCL em roxo. Tá? Aí, na sequência, eu vou pendurar um slave, o slave 0. Então, SDA liga na linha SDA e SCL na linha SCL.
Então é importante, antes de caminharmos, sabermos o que é o SDA e o SCL, principalmente na PyPico, porque quando a gente for nomear os pinos, temos que notar isso também. Afinal de contas, a gente vai aprender no osso, nós vamos aprender na raiz como é que funciona isso. Funciona direitinho. Eu posso colocar mais slaves, tá vendo? Eu coloquei um slave 1, slave 2 adicional. E sempre pendurando no varal. A gente pode pôr? O conceito do barramento I2C é baseado no endereçamento lógico. Então, ele passa, cada dispositivo tem um endereçamento físico, tá? Certo. E quando eu comando o barramento, eu vou estar transmitindo, antes de tudo, com qual endereço eu quero comunicar. Tá? Então, ele passa o endereço lógico pelo barramento e vai comparar esse endereço lógico com o endereço físico do dispositivo. Se der ok, ele continua a operação com aquele dispositivo. Entendi. Ficou claro? É como se fosse... quantos você pode pendurar? Tá, o endereçamento é de 7 bits e de 10 bits. Geralmente o de 10 bits não é muito utilizado. O que é utilizado é o de 7 bits. Então a gente está falando aí de 127 dispositivos. Que a gente perfeito. pode pendurar. Mas vai depender muito da capacitância do barramento, né? Se você vai cada vez que você vai pendurando mais dispositivos, você vai alterando a capacitância. Isso pode influenciar em que velocidade você pode transmitir o dado, né? Porque a capacitância com resistência vai dar a subida do sinal não é tão reta, né? Então precisa tomar cuidado com essa questão da capacitância. E também com o tamanho da trilha do barramento, porque esse barramento é um barramento que foi feito para fazer pequenas distâncias, né? Tá. Então, foi o desenvolvido, não é um barramento para ser longa distância, assim como um barramento 485, por exemplo, pode ser centenas de metros, né? Então, na sequência, a gente tem aí que, para que tudo funcione direitinho, a gente tem que colocar um conjunto de pull-ups no barramento, tá? Então, esse pull-up é um resistor que a gente liga no VCC, que vai garantir que a linha, quando não esteja sendo utilizada, está sempre em um nível lógico 1. Tá? Tanto a SDA quanto a SCL. E qual o motivo de deixar sempre tanto o SDA como o SCL com o sinal? Porque a gente tem o funcionamento do protocolo baseado em nível lógico, né? Então a gente tem que, quando ninguém estiver comandando o barramento, eu tenho que garantir que esse nível lógico esteja em 1 para que tudo funcione direitinho. Aqui a gente tem o esquema de trabalhar em multi-masters, né? Então, se você ver pela figura, eu coloquei aqui um master 0, que é o nosso original, depois eu coloquei um master 1. Então, a gente pode... Não é comum, né? Mas podemos trabalhar com vários masters e vários slaves simultaneamente, desde que a gente coordene isso e que não haja colisão de dados. Tá. Perfeito. Antes da gente partir para frente, deixa eu tentar fazer uma analogia aqui. Vamos imaginar que o Master 1 e o Master 0 seja uma central de correios, tá? Eles têm que enviar dados, cartas para todo mundo. Aí o carteiro sai, ele tem um CEP na mão e ele vai atrás dessa casa. Então ele vai, eu preciso entregar esses dados no Slave 1, por exemplo. Aí ele passa no Slave 0, vê que não é o endereço, porque o Slave 0 fala, não, essa carta não é minha. Ele passa para o Slave 1 e acha, o Slave 1 sou eu. Ele trabalha dessa forma, ou o carteiro já olha e vai atrás e fala assim, não, esse aqui é o Slave 1, já entrega direto para ele. Não, ou ele sai de porta em porta batendo. Não, é o seguinte, o Master vai transmitir os dados no barramento. Então, quem tiver no barramento vai escutar a mensagem. Se tiver um dispositivo, só um dispositivo escuta a mensagem. Se é para ele, ele responde. Se não é para ele, ele não responde. Então aquela mensagem excelente. Foi... Tá. Mas todo mundo escuta simultaneamente. Não é que vai passando em um, depois passando em outro, depois passando... Não é... Então é como se o carteiro chegasse na rua, gritasse, ô do Slave 1. Aí o Slave 1 sai para a porta para pegar a carta. O resto não sai. Exatamente. Você define direitinho. Perfeito. Para compreender melhor um pouco o I2C. Mas, Luiz, fora isso, como é que é passado ao mesmo tempo dados e endereço? Como é que tudo isso acompanha dentro do coitado do carteiro, da que vai gritar essas informações? Como é que funciona isso?
A gente tem o conceito da mensagem. A mensagem é formada por vários campos, né? Então, se você olhar na figura aí, a gente tem um campo que dá um início, tem um início, que é o start. O start, tá? ok. Que tá em verde ali, né? Se você ver em verde. E a gente tem o stop. Então, entre um start e um stop, eu vou ter o conceito de uma mensagem. Os primeiros, se a gente estiver trabalhando com endereçamento de 7 bits, os primeiros 7 bits são o conceito do endereço, onde vai estar o endereço, tá? Slave depois, 0, Slave 1, Slave 2 e assim por diante. Exatamente. É um endereço em hexadecimal, né? São os 7 bits, tá? Vai ser um endereço de 0 a 127, né? Se a gente estiver trabalhando com 7 bits. Então, esse é o endereço que a mensagem está sendo mandada para aquele, a mensagem é para aquele endereço, tá? Okay. Aí depois eu tenho um bit de conceito de read e write, né? Então, se aquela mensagem é para ser uma mensagem de escrita no slave, ou se é para uma mensagem de leitura do slave. Tudo bem? Entendeu? Tipo assim, um sensor no slave que ele pode estar enviando um dado. Então, eu estou lendo esses dados do sensor. Então, é uma forma de ler. Exatamente. Quando você está em read, se eu for você mexer um display, por exemplo, eu tenho que escrever. Então, eu tenho que mandar um bit aí de write para falar para o display. Escreva. Exatamente. É aí que acontece no barramento. Você vê que na mensagem aí a gente tem um data frame de 8 bits. Certo. Tá? Então, esse data frame, quem vai escrever vai ser o master. O master, se ele tiver em write, se for uma mensagem de write. E se for uma mensagem de read, quem vai estar colocando o dado vai ser o slave. Perfeito. Tá? Então, você entendeu como o barramento ele pode ser utilizado para escrita ou pode ser utilizado para leitura. Perfeito. Esse NAC, bit, o que ele faz? Uma comparação. É um checkpoint. Quem recebeu o dado e está tudo ok. Perfeito. E finalmente temos o stop. Se a gente vê... Agora, como que ele sabe que é um stop? O que é esse stop, esse start? Se a gente vê na figura agora, aqui a gente vê que a condição de start é a linha SDA está abaixo e a linha SCL está indo para nível baixo. Tá? As duas em paralelo. As duas têm que estar ou a nível baixo quando é start e as duas subirem quando estão em nível alto. Seria isso? Exatamente. Interessante. Então a gente tem a condição do que é start e stop. Já o dado é em função da linha de clock. Então, quando o clock estiver subindo de 0 para 1, conforme tem o nível do SDA, vai ser ou bit 0 ou bit 1. Então, se é 1, o SDA está no topo e o SCL está subindo, mas ele estava no 0 naquele exato momento. E no dado 0, o SDA está embaixo e o SCL também está embaixo. Então, é uma forma interessante dele fazer comparação. Quando ele envia o dado 1 ou quando ele envia o dado 0. Não é bem assim, Renato. Na subida, quando ele vai de 0 para 1, o clock vai de 0 para 1, ele vai definir se está em 0 ou se está em 1 o dado. Então vamos lá. Na subida, na borda de subida. Na hora que o SCL sobe, na hora que ele sai do 0 para 1, ele analisa o SDA. Se o SDA estiver em nível alto, é bit 1. Se ele estiver em nível 0, é bit 0. Toda vez que o SCL for subir de 0 para 1, ele vai ler a condição do SDA. E assim ele consegue, passo a passo, montar a sua mensagem. É isso aí, exatamente. Tô aprendendo, rapaz. Show de bola. Ok, Luiz. Isso eu aprendi como é que ele envia os dados. A gente viu um frame de um data rate de um frame só, né? Vamos ver agora uma mensagem com 2 data frames. Você vê que a mensagem está entre um start e um stop, né? Então você tem o data frame 1 e o data frame 2. Você poderia ter mais data frames, se fosse o caso. Mas é sempre de 8... o frame é sempre 8 bits. Certo. Ele transmite de 8 em 8 bits. Tá? Então eu poderia ter uma mensagem, aqui no caso é 16 bits. Eu poderia ter um de 32. Poderia ter vários data frames. Perfeito. E o stop diz que acabou, fechou por aqui.
Exatamente. Excelente, excelente. Tá, isso Porém, é ideal, tipo, para você já dar um comando e o dado do comando, né? Você pode ir avançando, né? para quem está mexendo, né? Para quem está começando que nem eu aqui a trabalhar com a PyPico 2, a gente quase não vê isso acontecendo porque era muito rápido. A gente vai plugar o I2C, vamos puxar a biblioteca e funcionar, que é o que nós faremos daqui a pouco. Mas é importante saber como funciona, porque a gente consegue ir mais além e sabe o que está acontecendo na placa naquele exato momento. Principalmente descobrir se está errado ou não, né? Você começa a entender como funcionam as coisas, né? Não simplesmente ligar e ir embora, né? Você está ligando, você está analisando como que tem que ter o pull-up, tem que ter a linha SDA com SDA, SCL com SCL, é um barramento, ele está suscetível a interferências, né? Então, perfeito. Você começa a entender como as coisas funcionam, né? Esse é, o objetivo aqui da gente estar conversando. Um exemplo, Luiz, eu vou pegar um módulo I2C, agora eu vou verificar o que é um SDA e um SCL e conectar corretamente na PyPico onde tem o SDA e o SCL. Eu não vou trocar mais os pinos. Mas aí eu faço uma pergunta, como é que a gente, vamos supor, eu peguei o módulo, localizei o SDA e o SCL do módulo que eu tenho em mão, um sensor, um display, qualquer coisa. Como é que eu vejo isso na PyPico? E você vê que a gente tem em azul claro, tem todos os pinos de I2C, tá? Então eu posso usar o I2C e são todas interface de hardware, tá? Então essas I2C são de hardware, não são interface de software. Qual a diferença entre interface de software e interface de hardware? Dentro do processador, você tem o hardware recebendo os dados e gerando os clocks, tá? Independente do programa está sendo rodado. Você tem isso rodando automaticamente. Se for uma interface I2C de software, é o programa que vai estar gerando os clocks e vai estar capturando ou enviando os dados. Via programa. Certo. Tá ok? Então essa é a diferença de uma I2C de software e uma I2C de hardware. Perfeito. Tá? E você vê aí que tem o azul mais escuro, que tem uma I2C default. Tá? Então, se a gente não definir os pinos de qual é a I2C eu quero usar, ele vai usar essa default aí que vai usar aí por exemplo, no MicroPython. Entendi. Então, se eu não definir nenhum pino, automaticamente ele vai assumir o pino 6 e 7, o GP4 e o GP5, é isso? Quando eu inicializar a I2C, se eu não definir os pinos, ele vai usar os pinos padrões. Isso em MicroPython. Como chamar uma biblioteca no MicroPython de hardware e como chamar uma biblioteca de Python em software. Bem diferente, né? Sendo que em hardware é mais curto o programa, mais enxuto, 2 linhas só. Vamos ver uma parte prática aqui agora. Ficou claro o conceito de... A ideia era passar um conceito básico, não é chegar nos detalhes, mínimos detalhes, né? Ficou claro para você, Renato? Ficou claro, sim. Ficou claro, e eu vou pedir para o pessoal que está nos assistindo aqui, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né, para a gente ver se você entendeu ou não. Mas, Luiz, eu acredito que esteja bem simples a explicação, como é que funciona. É um protocolo, vou dizer assim, bem importante, muito utilizado e bem fácil de usar, né? Ele é bem simples, com que a gente pode chamar de plug and play, porque é fácil, né? Dois barramentos, 2 pinos, você só manda aquela trilha de mensagem e eles se viram para se reconhecer. Sim, a coisa funciona bem interessante. E tem muitos dispositivos I2C, né? Beleza, Luiz. Então vamos na prática agora. O que você está vendo aqui na tela, que você está com a tela do Tony. Você está usando só uma pergunta. Você está usando o I2C software ou o I2C hardware? Hardware. Ah, perfeito. Você vê, eu estou no import machine. Estou vendo, você está conectado a um módulo. O que é esse módulo? Esse é um conversor I2C para LCD. Ah, perfeito, com essa placa menorzinha aí. Perfeito. Nós vamos mandar dados para ela. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos escanear qual endereço essa placa está no barramento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, cada dispositivo tem um endereço, né? Então, qual que é o endereço desse módulo?
Não sei, boa pergunta. Como é que eu sei o endereço desse Então, módulo? vamos usar uma função aí do MicroPython que é bem legal para isso, tá? Primeiro eu tenho que importar as bibliotecas, né, ou as classes, né? Ok. Que eu posso fazer isso de duas maneiras, ou dar um import machine, eu importo tudo, né? Ou só dou um import I2C de machine. Tá? Aí eu só importo as funções relacionadas a I2C. Perfeito. Tá? Vou definir o padrão que a gente vai usar. A gente não vai usar o default, a gente vai usar o pino 0 e o pino 1. Se você ver lá na figura da PyPico, você vai ver que são os dois primeiros pinos, tá? Ok, o GP0 é SDA, eu estou olhando aqui, e o GP1 é o SCL. Perfeito, tá. Você definiu o pino 0 e o pino 1. A gente vai definir um objeto aqui que é a I2C, né? Então a gente vai inicializar a I2C. Então eu estou no pino SDA, o SDA é o pino SDA, que é o pino 0. GPIO 0. Certo. Tá? E o SCL é o GPIO 1. Perfeito. E a gente vai trabalhar numa frequência de 400 kHz. Geralmente, alguns dispositivos trabalham na faixa dos 100 kHz, tá? Então precisa entender como que vocês querem trabalhar esse barramento aí. Tem alguns barramentos atuais aí também de I2C, que trabalha com 5 MHz, né? É bem alta a frequência. Nossa, né? Bem alto mesmo. Mas é muito específico, tá? Então isso aí é só dados de curiosidade. Aqui na área Maker a gente vai trabalhar entre 400 e 100 kHz. Perfeito. Tá? Eu vou dar um print aqui só para mostrar as colunas, né? Que é o I2C e qual que é o endereço. E aí a gente vai dar essa função, que é a função interessante, que é a função scan. Então ele vai escanear para ver quem que é que dispositivo está no barramento. Perfeito. Tá. Se eu tivesse mais dispositivos, ele ia puxar mais endereços, mas ele vai puxar um só porque você está com um módulo só aí na sua mão, certo? Exatamente. Então vamos lá. Eu vou dar um play. Rodou o programa, informou que o endereço da placa é 39 em decimal. Se você quiser saber qual que é o endereço em hexadecimal, usa a calculadora do Windows aí ou qualquer outra calculadora de programador, onde você converte o 39 em decimal, vai dar 27 em hexadecimal. E se eu quisesse colocar vários conversores de display I2C para LCD no mesmo barramento, como que eu tenho que fazer? Porque se está retornando 27 nesse, vai retornar 27, é um número padrão de endereçamento aqui de um determinado fabricante, né? Se eu tenho dois dispositivos em que é 39, está voltando o endereço 39 decimal, vai funcionar? Vai dar conflito, não vai? Vai dar conflito. E aí? Como que eu faço? Não dá para falar assim, você é o 39A e você é o 39B? Então, essa placa conversora tem uns pinos que você pode configurar o endereço e alterar o endereço dela. Mas na placa, na PyPico? Não, no conversor. No conversor. O conversor delimita qual o endereço que ele pode ser chamado, digamos assim. Tá. Isso a gente vai ver em outra aula, ver como que a gente faz funcionar um display e a gente vai trabalhar dessa maneira. Perfeito, Luiz. Show de bola. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que você tenha aprendido aí a questão do I2C, a importância do endereçamento, start, stop, mensagem, frequência. Que pino liga com que pino. Então isso já não é mais dúvida para você, né? Não, de jeito nenhum, Luiz. Agora eu vou fazer da forma certa. Toda vez que eu for conectar uma placa protocolo I2C, eu já vou ficar esperto e já sei o que vai estar acontecendo entre a Raspberry Pi Pico e o módulo I2C que eu estou colocando. Mas antes, Luiz, gostaria de agradecer muito a Lateri, que apoia e patrocina esse vídeo. E se você está procurando Raspberry Pi original, entre em contato com a Lateri, que eles vão te indicar ou até vender a placa para você. Tá aí o telefone e o e-mail, é só acessar. Luiz, aprendi muito hoje. Vou deixar aqui um tchau para todo mundo. Você? Então, obrigado aí pela participação e a gente se encontra aí. Até mais, então. Perfeito, pessoal. Deixa o like e até a próxima. Tchau, tchau.
Então é como se o carteiro chegasse na rua e gritasse, ô do Slave 1, aí o Slave 1 sai pra porta pra pegar a carta, o resto não sai. Exatamente, você define direitinho. Perfeito, pra compreender melhor um pouco o I2C.